Oi, todo mundo! Eu recebi alguns pedidos para fazer alguns vídeos de guias, pensando em coisas mais básicas de make, tirando algumas dúvidas. E este daqui foi o mais pedido de todos, que é sobre corretivo. Então hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de corretivo, eles são melhores para o quê e como utilizar e escolher cada um deles. O primeiro tipo de corretivo que eu quero conversar com vocês é sobre corretivos iluminadores. Corretivos iluminadores não oferecem muita cobertura, mas eles oferecem um efeito de lifting, ou seja, eles vão levantar o lugar onde eles foram aplicados. O que isso quer dizer? Se você colocar um corretivo iluminador em cima de uma espinha, você vai estar chamando a atenção para ela como se fosse um holofote. E se você colocar abaixo dos olhos, ele pode até fazer a ilusão de ótica de trazer um pouquinho para frente, para cima, dar uma revigorada. No entanto, se você quiser iluminar abaixo dos olhos, você pode usar um corretivo de um tom mais claro, só que só depois de utilizar um corretivo que corrige o que estava escuro debaixo dos olhos, porque senão o corretivo iluminador vai ficar muito branco, logo acima de um lugar que pode ser meio arroxeado, meio azulado, e daí ele não vai ficar muito bonito. Corretivos iluminadores costumam vir em fórmulas mais leves, então aqui eu tenho um da Ana Pegova, que é um pouquinho mais como um creminho suave, e aqui eu tenho os meus prediletos, que são o Touch Health Mix, da Bourjois. Eu gosto muito deles, eles elevam muito a região aqui abaixo dos olhos. Se você não tem uma olheira que seja assim escura, se você tem mais aquele volume, aquela bolsa abaixo dos olhos, ou mesmo se você não tem olheira e só quer usar o corretivo para dar um pouco mais de radiância, os corretivos iluminadores vão ser os mais indicados para você. Fora isso, você também pode utilizar eles como um iluminador normal no seu rosto, ou seja, aqui em cima no nariz, aqui em cima nas têmporas, para fazer um efeito mais sutil do que seria um iluminador brilhante. Corretivos líquidos. Corretivos líquidos podem ter uma cobertura mais suave, podem ter uma cobertura um pouco mais completa. Eles nunca vão ter uma cobertura total, eles estão mais na região do médio, assim, um pouco mais suave. Os corretivos líquidos podem e normalmente são mais hidratantes que corretivos que vêm num potinho. Ou seja, eles são perfeitos se você tem a pele mais seca. Eles são muito legais para abaixo das suas olheiras, porque muitas vezes se você utilizar um corretivo muito seco aqui, você vai craquelar com muito mais facilidade. E, no geral, eles acabam dando um acabamento um pouquinho mais radiante. Mesmo que eles sejam um pouquinho mais opacos, ainda são mais radiantes que um corretivo de toque muito seco. O que isso quer dizer? Corretivos líquidos assim, mais cremosinhos, são um dos mais versáteis. No entanto, se ele for muito hidratante, eu não aconselho que você use em espinhas. Embora, se você tá com a pele, aquele tipo de espinha que despela ao redor, um corretivo cremoso pode ser uma opção muito melhor que um seco. Então depende um pouquinho do seu tipo de acne. Fora isso, o que eu mais indico para você usar abaixo dos seus olhos, se você tem um nível normal de olheira, é o que eu mais vou indicar pra você. Eu acho que ele vai ser fantástico e ele é muito bom pra você colocar logo abaixo dos corretivos iluminadores. Então ele como uma base pra esconder o tom que tá errado e depois o iluminador pra trazer um pouquinho mais de vida e de iluminação de fato ao redor dos olhos. Corretivos mais secos. Corretivos mais secos costumam vir num formato assim, que são em potinhos, ou eles vêm num formato em bastão. Esse tipo de corretivo é fabuloso se você tem a pele oleosa, mas eu não recomendo utilizar ele abaixo dos seus olhos. Por quê? Porque mesmo na pele mais oleosa, normalmente abaixo dos seus olhos você vai ter um craquelado se você utilizar um produto super seco. Às vezes funciona, então teste, veja se funciona pra você. Tem peles que funcionam, não tô falando que nunca vai funcionar. Mas no geral eles são os melhores para você corrigir manchas na pele, espinhas, eles dificilmente vão sair do lugar, então o fato de que você consegue pegar um corretivo desses em bastão, em potinho e colocar bem no lugar onde você precisa e só fazer o esfumadinho aqui ao redor, acrescenta no fato de que esses corretivos não vão sair do lugar. E quando você está querendo fazer uma correção assim tão pontual, é maravilhoso isso. Um dos mais populares que a gente vê nas marcas mais baratas são esses daqui em bastão, mas eu realmente não indico que você utilize esses bastões abaixo dos olhos, porque normalmente eles não são hidratantes o suficiente. Novamente, não quer dizer que você não pode testar,
mas para a maioria das pessoas não funciona tão bem assim. Corretivos que têm um tom um pouquinho mais pêssego, também chamados de correctors. Esse daqui é o da Bare Minerals e eu realmente gosto desse daqui. Esse aqui é a cor Light 1, ele tem um tom um pouco mais pêssego, alguns têm uns tons quase alaranjados quando são para uma pele negra. Esses corretivos são maravilhosos para disfarçar o azul, o arroxeado das suas olheiras. Se você tem uma olheira muito pesada, eu aconselharia você ir primeiro com um corrector, que seria alguma coisa com um fundinho mais pêssego, e depois você pode tanto completar com um corretivo cremoso, se você tem uma mega olheira. Muita gente de descendência árabe tem uma mega olheira assim, ou indiana. Ou se você tem uma mega olheira, ou se você tá com o olhar muito cansado, primeiro um corrector e depois um corretivo iluminador vai ser o melhor. Você vai conseguir realmente trazer muita luz para o seu rosto e disfarçar quase completamente as olheiras. Corretivos de máxima cobertura. Eu amo esses corretivos porque, como alguém que sofre com acne, eles me dão muita confiança. Eles costumam ter um acabamento um pouco mais seco, que torna eles perfeito para corrigir acne. Mas mesmo pessoas que têm melasma, você consegue um resultado muito legal. Pequenas cicatrizes, corretivos de cobertura completa são maravilhosos se você tem um problema de pele que realmente te incomoda. Mesmo se você quiser usar ele abaixo dos olhos, você pode. No entanto, novamente tem aquela regrinha do seco. Eles costumam vir numa forma um pouquinho mais cremosa, então eles são até melhores do os que vêm num potinho, então você às vezes consegue. No entanto, no geral, o que eu gosto de fazer é pegar o corretivo de cobertura completa e misturar com um dedinho de um corretivo cremoso ou líquido, se eu vou usar abaixo dos olhos, porque daí ele consegue assim uma emoliidade. Ele consegue ser muito mais emoliente e ele também consegue dar um acabamento muito mais natural. Depois, na parte dos corretivos cor de pele, você também tem muitos corretivos em pó, que normalmente são minerais. Eles, apesar de eu falar que um produto seco não é tão bom para as olheiras, por eles serem minerais, às vezes eles não são tão secos quanto algo cremoso num potinho. São fórmulas muito interessantes. Eu gosto de utilizar corretivos em pó abaixo das olheiras quando eu quero ficar super perfeitinha, porque eles assentam e muitas vezes até impedem que um corretivo cremoso craquele abaixo dos seus olhos. Se você tem problema com corretivo craquelar abaixo dos seus olhos, procurar um corretivo em pó, ou mesmo um pó que assente o seu corretivo, pode ser uma solução muito interessante para você. Pra mim, este daqui é o Well Rested da Bare Minerals. Tem alguns outros no mercado, mas não tem muitos. Mas, no geral, eu sempre utilizo eles depois de algum outro corretivo, que é pra assentar e iluminar um pouquinho, no caso deste que tem essa qualidade de iluminação. Sempre tem aquela pergunta: corretivo mais claro, corretivo mais escuro, corretivo no tom da pele, qual escolher? No geral, se você quiser usar um corretivo de um tom mais claro abaixo dos seus olhos, você tem que ter certeza absoluta que você corrigiu antes o azulado ou o arroxeado das suas olheiras. Daí você consegue iluminar abaixo dos olhos e ter um efeito legal. Para espinhas, ou no tom da sua pele, ou se você tem espinhas que ficam muito mesmo assim inchadas, às vezes um corretivo um tonzinho acima consegue disfarçar. Nesse caso é um tonzinho mesmo, gente, é uma coisa bem sutil, mas pode ajudar se você tem as espinhas inchadas, acne cística. Mari, e corretivos coloridos? Corretivos coloridos são alguma coisa que eu acho que é legal você usar em ocasiões especiais. Eu já escrevi um post no blog há anos atrás sobre eles, mas basicamente eles funcionam com a roda de cores para cancelar o tom que você quer esconder. Já fiz um vídeo também sobre roda de cores, se eu lembrar eu vou linkar ele por aqui. Verde vai cancelar a vermelhidão, muito bom se você tem espinhas, mas você usa sempre antes da base. Então, corretivo colorido, base e corretivo normal, para você esconder o tom alienígena. O roxo vai disfarçar qualquer coisa muito amarelada, então de vez em quando tem umas peles que parecem quase um hematomo amarelado aqui das olheiras, o roxo é interessante. E o amarelo é para contrabalancear justamente o roxo. Se você tem uma olheira muito roxa, você pode usar um corretivo amarelo. Eu gosto muito desses daqui em líquido, que são da Yes Cosméticos. A Vult tem
esses daqui em bastão, que são legais, mas novamente, por ser em bastão, eu não aconselho para abaixo das suas olheiras. Não deixem de comentar ali embaixo qual tipo de produto eu devo colocar em seguida, se blush, se base, se máscara, o que vocês querem saber, eu vou adorar dividir com vocês. Muito obrigada por tudo, se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de dar um joinha, me ajuda muito, muito mesmo. E eu espero que vocês tenham um dia super mágico. Tchau!